Sou Bruno Pancelli, mais uma edição do nosso Conexão sobre Trilhos para vocês. Hoje em nosso estúdio uma autoridade em mobilidade urbana, o Jurandir Fernandes, ex-secretário dos Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo, ele que vem trazer para a gente as pautas mais atuais do transporte nos grandes centros urbanos do Brasil. Também no episódio de hoje, vamos acompanhar nosso consultor técnico Jean Pejo, que foi até Berlim acompanhar a Inotrans 2024, a maior feira ferroviária do mundo. E por fim, Luiz Guilherme Colli, presidente da EAMESP, Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, vem convidar a todos para a 30ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, o maior evento técnico de ferrovias do Brasil. Até já! A voz do povo. Nesse contexto de eleições municipais, qual a importância do tema da mobilidade na agenda dos candidatos? A mobilidade urbana é um tema que importa muito porque diariamente muitas pessoas hoje na cidade de São Paulo têm que pegar transporte público, né? Seja ônibus, seja metrô, outros tipos de transporte, trem, para conseguir chegar nos seus trabalhos. O último dado que eu vi, eu fiquei sabendo que 5 milhões de pessoas por dia pegam o metrô de São Paulo. As pessoas levam em média 2 horas e 26 minutos por dia em deslocamento. Então a gente precisa ter boas opções de transporte. É inaceitável que um ônibus demore mais do que 10, 15 minutos para passar. Isso interfere na qualidade de vida dessas pessoas, no tempo de deslocamento. Eu acho que é uma pauta muito importante a ser abordada, né? A gente está aqui na Santa Efigênia, um centro de comércio gigantesco aqui de São Paulo, e depender do transporte público é realmente bem complicado, né? O transporte público em si, né, ele precisa ser muito bem elaborado nessa parte, porque a gente chega, os trabalhadores dependem disso e é sempre cheio, lotado, demora para passar, então é bem importante essa pauta aí pra gente pensar antes de eleger os nossos candidatos. A gente tem que pensar com muita sabedoria, algo que a gente tem uma melhoria, o trabalhador depende muito disso. E é isso, tem que pensar muito bem na sua escolha, a gente tem que fazer uma escolha sábia. O eleitor ele tem que analisar o candidato que vai dar uma atenção especial para o transporte, né? O transporte muitas vezes não tem ar-condicionado, superlotado sempre. Inclusive na diferença de preço entre o metrô e o ônibus, a prefeitura cuida dos ônibus, o estado cuida do metrô, então precisava ter uma sincronia entre os dois, né? Que afeta a vida do trabalhador, né? De quem vai e vem todos os dias. Eu realmente acho que os nossos candidatos a prefeito no segundo turno deveriam trazer isso como pauta prioritária. A qualidade da mobilidade impacta toda a qualidade de vida da população, porque muitas pessoas precisam de transporte público para chegar nos seus destinos para trabalhar. Enquanto a gente não tiver melhores políticas que aproximem moradia do trabalho, a gente depende do transporte. E chegar em casa depois de 2 horas e meia no ônibus cheio, no metrô cheio, com todos os desafios que a gente conhece, nos deixa muito pior de qualidade de vida e bem-estar. Então peço que você que nos acompanha aqui também conheça as propostas, seja aqui em São Paulo ou em outras cidades, entre nas propostas dos candidatos a prefeito agora no segundo turno e acompanhe o que eles estão propondo de diferente. Se você é mulher, tem uma proposta de deixar um vagão reservado para mulheres, de melhor iluminação, assim como a gente está vendo aí a crise do abastecimento de energia que impacta a nossa vida, o transporte também impacta diariamente. Então eu espero que todo mundo tenha essa consciência e leve isso para a hora da urna e do voto. Radar de eventos. Diretamente da Inotrans, Jean Pejo falando aqui com os amigos. Estamos aqui no stand da Ferrovia da China, onde vocês estão vendo aí as maquetes dos trens de alta velocidade, locomotivas, trens convencionais, enfim, o que há de mais alta tecnologia no ambiente ferroviário. A Inotrans e os temas discutidos durante a feira são de fundamental importância para que a gente possa conhecer o que está ocorrendo na Europa. É um update da tecnologia que está ocorrendo no mundo ferroviário. Para o Brasil é muitíssimo importante estarmos atentos àquilo que está ocorrendo no mundo. Com relação ao que foi apresentado, a minha síntese do que vi é a grande importância que a Europa está dando, tanto nos sistemas, como na via permanente, como no material rodante, na digitalização. Hoje, o mundo digital está tomando conta da ferrovia, tanto na Europa como na Ásia.
Outro aspecto importante é a questão do ESG. O meio ambiente está sendo tratado com muita preocupação e a ferrovia é fundamental para isso. Então, sem dúvida nenhuma, é muito importante que o Brasil esteja presente num evento desse porte. Nós estamos muito distantes de tudo isso. Nós temos ainda uma caminhada longa a fazer, mas tudo se inicia do primeiro passo. Então, é muito importante que a gente entenda o desenvolvimento ferroviário adotando as técnicas voltadas mais à tecnologia, o que eu tenho há algum tempo chamado de Ferrovia 4.0. Vamos seguir nessa linha, vamos estruturar nossa instituição já em um ambiente favorável com os marcos regulatórios, vamos trabalhar em cima nas expansões e também no desenvolvimento das short lines e trazer para o Brasil a competitividade que é necessária. Abraço a todos, gente. Até a próxima chamada. Parceiros conectados. Saudações a todas e a todos. Eu sou o Luiz Colli, presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, a EAMESP, e estou aqui para fazer um convite para vocês. Do dia 22 a 25 de outubro, a EAMESP irá realizar a Semana de Tecnologia Metroferroviária. Estamos comemorando 30 edições do evento em 30 anos ininterruptos. É um evento principal do setor metroferroviário aqui no Brasil e é tocado pela EAMESP e seus patrocinadores e parceiros. Juntamente com a 30ª semana, estaremos realizando a entrega do 11º Prêmio de Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários. O prêmio é patrocinado pela ANP Trilhos e pela CBTU, e tem a EAMESP como parceira que sempre realiza, durante a sua Semana de Tecnologia, a entrega do prêmio. E eu gostaria de convidá-los também para assistir os painéis, teremos vários painéis interessantes aí. Temos também secretário de Mobilidade Urbana aqui de São Paulo, que já confirmou presença, temos presidentes de CPTM, de Transurb, teremos representantes do metrô, teremos representantes do governo do estado de São Paulo, aí apresentando e participando de vários painéis, e também dos melhores trabalhos que concorreram ao Prêmio de Tecnologia e Desenvolvimento Metroferroviários. Temos também o painel sobre BIM, o método de projeto, Temos também inovação ferroviária, o seminário de inovação em tecnologia ferroviária, e temos também o painel estratégico sobre transporte ferroviário, Então, vamos dizer assim, podemos dizer que nós temos vários eventos num só, nesses 4 dias que estaremos, vamos dizer assim, acampados no Nikkei Palace Hotel, na Liberdade, que fica na rua Galvão Bueno, 425, é o nosso novo parceiro para a realização da semana. E também temos que mencionar aí alguns patrocinadores que estarão aqui apresentando trabalhos, colocarão estandes na Metrofair Lounge Experience, que é a nossa área de exposição, onde os patrocinadores podem apresentar seu produto, colocar as pessoas à disposição para conversas, e prestigiando a gente. É um evento aí que a gente costuma ter aí entre 1.300 e 1.500 pessoas inscritas para participar do evento, uma média aí de 350 a 380 pessoas circulando durante o dia, durante cada dia do nosso evento, e aí a gente trata aí de muito conhecimento acumulado nos setores metroferroviários, e a gente conta com diversos ex-secretários também que sempre participam, secretário de Mobilidade Urbana, estão sempre por aí, o Jean Peixe, o grande Jean Peixe, a Sandra Holanda está sempre participando, colaborando, Então é isso, convido vocês, convido a todos do setor metroferroviário a participar do nosso evento, que esse ano, como eu já disse, a 30ª edição
30 anos ininterruptos de Semana de Tecnologia Metroferroviária. Conto com a presença de todos, todas, e sejam muito bem-vindos. Obrigado. Informar para transformar. Olá pessoal, tudo bem? Mais um Conexão sobre Trilhos. Meu nome é Fábio Rogério, ao meu lado Jean Pejo, e hoje uma pessoa muito especial aqui no Conexão sobre Trilhos, o Jurandir Fernandes, que ele é graduado em Engenharia Mecânica pelo ITA, que é o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, é mestre e é doutor em Engenharia Elétrica pela Unicamp, uma das universidades mais conceituadas do Brasil, que tem sua sede em Campinas, e também tem uma carreira extensa, o Jurandir Fernandes, uma carreira ligada à mobilidade urbana. A gente vai conversar bastante hoje com ele aqui no Conexão sobre Trilhos, sobre isso, sobre gestão pública. Aliás, ele foi secretário também de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo e presidente do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, e também, entre outras atribuições. Olha, Jurandir, estamos honrados e felizes. Muito obrigado pela sua presença aqui no Conexão sobre Trilhos, não só para mim, Fábio Rogério, como para o Jean Pejo. Seja bem-vindo ao nosso projeto. Muito obrigado, Fábio, e um prazer imenso estar aqui com o Jean ao meu lado, amigo de longa data e de longas jornadas, de muita luta também, no sentido de trazer a mobilidade a melhor possível para o nosso país, para a nossa região, enfim. Então, é um prazer imenso e uma boa oportunidade, né? Sim. De discutirmos aí uma série de temas, de problemas e para onde vão as nossas tendências. O que será da mobilidade daqui para frente com tantas mudanças que estão ocorrendo? Uma grande oportunidade. E falando em grandes cidades, não só no Brasil, mas no mundo, fazendo um comparativo sobre as megalópolis, né? As megalópolis, a exemplo de outros lugares, por exemplo, Japão, Tóquio, Nova York. Como que você vê, Jurandir, essa questão do Brasil no comparativo com essa descentralização que aconteceu com as cidades europeias? Por exemplo, Londres, Madrid e França. Nós estamos mais ou menos no caminho dessas cidades que pode ser que sejam um espelho para a gente? Olha, por incrível que pareça, é uma opinião que não é só minha, né? Sim. Eu já tive a oportunidade de trabalhar com o pessoal da London School of Economics, a Escola de Economia de Londres, em que uma área de planejamento urbano lá é muito evoluída. Na época eu era presidente da Emplasa e eles estiveram aqui fazendo uma análise de grandes metrópoles pelo mundo e São Paulo era uma delas. Então ele nos disse uma coisa, já naqueles dias, já faz mais de 10 anos isso, que São Paulo estava mais próximo do top das cidades, né, digamos das cidades de primeiro mundo, do que dos países mais pobres, dos países emergentes. Por quê? Mal bem, com todas as dificuldades que nós temos, e podemos discuti-las todas aqui, nós temos redes em São Paulo. Temos uma rede de metrô, uma rede de trens suburbanos, temos redes de ônibus, temos redes de esgoto, temos redes de energia elétrica. E nessa graduação há cidades imensas, que não têm sequer uma rede de esgoto minimamente estabelecida. Então nós temos redes. E quando você tem redes, a questão que se cabe aqui agora, que cabe a todos nós, é de implementar, melhorar, fazer com que essa rede tenha cada vez mais capilaridade, mas ela já tem um embrião. Então, na questão da mobilidade, voltando para nós, eu vejo que as tendências são mais ou menos o seguinte que está acontecendo nos países top. Pega aí Inglaterra, França, Espanha, Portugal pequenininho, mas também tem ali alguns exemplos. É o seguinte, você tem a descentralização dentro da própria cidade, da região metropolitana, você tem gente com subcentros, morando em subcentros importantes. A cidade de São Paulo tem diversos subcentros. Há também aqueles que estão indo mais para o interior, em cidades vizinhas dessas megacities, ou então indo até mais além do centro-oeste. Esses subcentros você pode cada vez mais fortalecer. A pandemia mostrou muito isso, que é o negócio do entorno, os serviços locais, as escolas locais bem distribuídas,
os postos de saúde bem distribuídos, enfim, aquilo que se almeja e que Paris deu-se o nome de cidade de 15 minutos. Sim. Não é que a Hidalgo, a prefeita de Paris, fez Paris ficar com 15 minutos. Já existia a cidade de 15 minutos. A distribuição de redes escolares, tudo que eu me referi aqui. Mas é realmente olhar para isso e fazer com que o transporte e o planejamento urbano caminhem nesse sentido. Eu acho que, com todos os percalços, nós estamos caminhando mais para esse sentido. Redes locais fortalecidas e os grandes troncos sob trilhos. Isso é inevitável. Sim, e ao nosso lado também o Jean Peixe, que é um amigo de longa data da sua pessoa, né, Jurandir? Jean, sobre o que o Jurandir veio ilustrando, essa ressignificação, esse avanço no Brasil também é uma realidade, né, Jean? Não tem dúvida que quando se tem o foco, né, nas pessoas, né, na melhoria da qualidade de vida das pessoas e uma mobilidade melhor, essa integração de rede ela é fundamental. Se você imaginar, tem cidades lá na Coreia do Sul que foram praticamente construídas, cidades novas onde passava o trem de alta velocidade. Então você permitia com que as pessoas que morassem mais distantes pudessem chegar mais próximo das cidades. Lembrando sempre que o ponto principal, que o Jurandir colocou muito bem, é o tempo. É o tempo de percurso. Não adianta nada você morar a 10, 12 quilômetros do seu trabalho e levar 1h30, 2 horas. Às vezes, morando em lugares mais distantes, você consegue ter um tempo de percurso melhor. E não há caminho que não seja esse de você ter uma rede bem estruturada e uma rede que permita que tenha facilidade no uso dos sistemas de mobilidade. Para o cidadão, né, Jurandir? Não importa se a empresa é pública, se ela é privada, se ela é da prefeitura, se ela é da União, se ela é do Estado, o que ela quer é pegar aquele sistema de transporte, ser atendido, ser fácil a comunicação e poder exercer aí o seu direito de ir e vir no seu dia a dia. E esse direito de ir e vir no dia a dia está muito ligado também, né, Jurandir, com as energias renováveis. Para a pessoa que está vendo o Conexão sobre Trilhos, que quer entender um pouco mais dessa realidade da eletrificação dos transportes públicos. Eu acho que é inevitável. Sim. É inevitável sobre 2 aspectos. Um deles é a transição energética, que é evidente. Aí nós estamos com uma situação realmente cada vez mais visível. Sim. Do impacto que essa camada de CO2 está fazendo com que as variações climáticas sejam absurdas. E o Brasil hoje tem o Rio Grande do Sul para dar como exemplo, referência. Sim. Então, essa mudança para a eletrificação nesse ponto é inevitável. Agora, quando você olha também no lado da eficiência do tratamento, da captação e do uso da energia, vamos falar em eficiência, a questão climática eu já alertei, é importantíssimo. Fala em eficiência. Um motor a explosão, tudo que você bota de energia ali dentro, você capta para a tração da roda, chega lá na roda 40%. Perde 60%, mais da metade perde no meio do caminho. O motor elétrico, tudo que você bota de energia ali dentro, sai 94%. Então a eficiência é muito maior. Além do que, o motor elétrico, ele quase que não tem peças. Um carro tem cerca de 1.800 peças a mais entre o carro a explosão, um caminhão, um carro, e o motor elétrico de um carro. O motor, você não tem caixa de câmbio, você tem todo aquele sistema de refrigeração, você não tem uma série de outras peças móveis. O motor a explosão é cheio de traquitanas para fazer com que o gás escape, que tenha girabrequim e tudo mais. O motor elétrico é muito mais simples de manter também. E a tendência no mundo é o motor a explosão ter o seu tempo de vida finito. Uns falam em 2035, 2040, mas não passa muito de 2050. Então, motor elétrico, eletrificação, inevitável. E no caso do transporte público, é uma luta muito grande. A parte sobre trilhos está equacionada. Nós estamos, né, Jean, funcionando com eletricidade desde os primórdios da nossa história, dos trens e dos suburbanos. Trens de carga ainda temos os diesel como um problema de redes, muita extensão do Brasil, etc.
Mas, além agora dos trilhos, trens, metrôs, VLTs, os ônibus também passarão a ser eletrificados. O que se discute é a questão da autonomia, a questão da operação, que é um pouquinho mais complexa, mas de qualquer maneira, a manutenção é muito mais baixa. O preço inicial pode ser maior, né, pela bateria, mas também está caindo o preço. Agora, a manutenção é muito mais baixa. E o que vai causar isso tudo? Além da questão climática, menos poluição sonora, menos poluição química. Então, é uma tendência irreversível. Nós estamos caminhando para uma revolução e a sociedade está preparada para essa revolução com tudo isso de bom que vem chegando? Se você pegar o começo do século XIX, lá 1900 e qualquer coisa, ou 1890, final do século XIX, para começar o século XX, uma virada. Ali 1900, 1890, a introdução do carro a combustão, né, os motores. Rapaz, né, o que os proprietários de outros modos, tração animal, você imagina? Só a cidade de Londres tinha cerca de 30 mil animais funcionando na tração. O que eu vou fazer com todos esses cavalos? O que eu vou fazer com os cocheiros? Os donos de carruagem? Toda mudança, né? Tem mudanças não só no modo em si, como também mudanças nas relações de trabalho, nos modos de negócio, as mudanças são inevitáveis. Agora, alguém pode imaginar São Paulo, por exemplo, com tração animal? É óbvio. Alguém poderá imaginar daqui a 30, 40 anos São Paulo sem ter uma eletrificação muito maior? Também não. Então, alguém pode imaginar São Paulo sem postos de gasolina? É verdade. Quantos anos para isso acontecer? Olha, não é tão rápido não. Aponta-se por aí em torno de 2050, 2040, 2050, como um declínio forte do uso do petróleo. Hoje, no mundo inteiro, a gente consome, que parece pouco, mas é um absurdo, todos os dias nós consumimos no planeta Terra 100 milhões de barris de petróleo. 105, 106, 94, em torno de 100 milhões todos os dias. Essa curva de consumo do petróleo, ela está estabilizando em torno de 100 já faz algum tempo. E ela vai se estabilizar mesmo a partir de 2030 e, de repente, começar a cair. Vai cair por dois motivos. Primeiro que fica cada vez mais difícil você achar petróleo. Você tem que avançar mais, você tem que ir em alto mar. Tem a questão geopolítica também que dá muita instabilidade. Uma coisa é você ter petróleo, é ter sol aqui em casa, ter sol na sua cidade, ter sol aqui e ali. A outra é você ter um posto de petróleo lá no meio das Arábias ou então no meio da Rússia. Então, geopoliticamente é muito mais complicado. Então, ele vai começar a cair. Vai se extinguir? Vai parar de usar? Não. É como a pedra, né? Até hoje nós usamos a pedra, a era da pedra já acabou faz tempo, mas você usa a pedra. É igual como o vinil. O vinil vem também do petróleo, mas até hoje é uma realidade. E você vai continuar usando o petróleo, mas para outros motivos, e não para você fazer a combustão. Principalmente dentro de um motor que você está circulando. É como se você estivesse queimando e soltando CO2, que vem do fóssil, vem lá do fundo da terra, e distribuindo pela cidade. Sim. Porque esse CO2 que você está tirando através do petróleo, esse é o CO2 fóssil. Ao contrário do CO2, que quando você faz o etanol, que é o CO2 que a gente chama de renovável, no caso. O etanol é renovável. Por quê? Lá na cana, o carbono já está lá. Aí ele volta, tem a combustão, vai para CO2, aí na hora que a cana vai nascer, pela fotossíntese, captura esse carbono e faz um ciclo. Agora, quando você tira lá debaixo da terra, que alguns até chegam, viu, já achei gozado, o motorista de caminhão diz que está transportando, quando ele está transportando petróleo, ele fala, estou transportando suco de dinossauro. Aquele dinossauro que foi lá, virou fóssil, ali você está trazendo o carbono para cima da terra. Esse você tem que evitar. Sim. Jean Pejo, o Jurandir Fernandes vem falando sobre algo muito bom para o planeta. Então, a tendência é que o planeta melhore, né, Jean? Olha, o foco é essencial. Não se pode perder o foco com a eletrificação. A eletrificação é fundamental para essa geração e para as próximas. Hoje, nesse aprendizado que nós estamos vivendo com relação a essa eletrificação,
já se entendeu que para poder ter ônibus elétrico, para ter carro elétrico, tem que ter energia elétrica. Então a gente já verifica a maturidade de que nos programas de financiamento para ônibus já está inserido também recursos para que sejam colocados tanto na captação dessa energia, como também na geração da energia que vai ter que atender esse consumo maior. Eu fico muito preocupado, Jurandir, isso foi até conversa na semana passada, que eu tive em reuniões em Curitiba, de que se dispersa um pouco. Hoje a gente ouve falar muito do hidrogênio verde, gente. O hidrogênio verde, muito bom, mas é um início de pesquisa. Nós temos que estar preparados, de fato, para aquilo que é concreto. A eletrificação, ela é concreto, nós não podemos dispersar. Então, tendo um plano bem efetivo na geração de energia, na captação dessa energia, nos veículos elétricos, onde a bateria está caindo também significativamente de preço, isso vai permitir com que as gerações futuras tenham uma qualidade melhor do que se continuar do jeito que está. Do jeito que está não pode ficar, nós não temos mais capacidade e atmosfera de assimilar tudo isso. Só para concluir essa questão que você falou, o Brasil é um país interessante. Já há algum tempo, nós temos uma das melhores matrizes energéticas do mundo, com hidrelétrica e hoje com muito uso da fotovoltaica, muito uso da eólica e muito pouco termoelétrica. Mas, em compensação, na logística e na mobilidade nas cidades, nós somos dos piores do mundo, onde praticamente a grande movimentação das pessoas, de carga, de tudo que tem na cidade, é feito através de equipamentos com motor de combustão interna. É verdade. Em cima do que o Jean Page vem falando, nós vamos falar agora sobre o plano diretor. Existem empresas privadas incentivando o comércio ali local nas periferias para gerar uma maior mobilidade e também um consumismo ali local, das pessoas não terem que irem para o centro para gastar tempo, gastar algo muito precioso, que é o que eu falei agora, é o tempo. Jurandir, esse plano diretor, essa injeção das empresas privadas nas pessoas onde estão as margens da sociedade, o que você acha? O aprendizado de cada grande crise, ele é importantíssimo. Sempre se aprende com as crises, né? E a crise da Covid, ela foi importante para todos nós. De repente você vê uma humanidade inteira tendo que ficar presa, tendo que mudar seus hábitos, tendo que observar como fazer para não se deslocar, não poderia haver aglomeração, tudo aquilo que todos nós vivemos. Então não há segredo, vamos partir logo para onde eu quero chegar. Nesse momento, vinha vindo também, você vê que a humanidade é interessante, em paralelo, em conjunto, um grande fenômeno da digitalização. Nós tínhamos mecanismos que, se a Covid fosse um século antes, nós não teríamos a mesma facilidade. Então você teve facilidade para o e-commerce, o comércio eletrônico. Sim. Isso evoluiu de uma forma brutal. Trabalho em casa, o home office, o ensino à distância, a telemedicina, enfim, uma série de outras possibilidades de relações humanas, novos negócios, já estavam latentes. Naquele momento a gente pegou e agarrou aquilo. Então, o que acontece? As pessoas passam a valorizar mais o seu tempo também. E o seu território ali também. Isso, porque está relacionado com o tempo. Sim. Né? Você se deslocar o mínimo possível para questões mais próximas do seu dia a dia. Quais são? Para que você ter escola a 3, 4, 5 quilômetros? Então fazer uma grande escola de 2.000 crianças, aí fica o raio de abrangência de 3, 4, 5 quilômetros. Pega um modelo, por exemplo, está cheio por aí, mas um modelo que é muito típico, é o modelo francês, que as escolas são nas quadras, então as crianças vão a pé para as escolas. Posse de saúde, aí vem os serviços.
As pessoas, através dos mecanismos hoje de rede, conseguem prestar serviço a partir da sua própria casa. Quantas pessoas que hoje trabalham, cabeleireiras, manicures, encanador, eletricista, com o WhatsApp. Ele combina e faz o serviço de casa em casa. Então, essa pulverização fortaleceu o que se diz o comércio do entorno, a vida do entorno, as redes locais. Ah, bom, mas então não vai precisar mais de se deslocar muito? Vai. Porque o jovem e aqueles que trabalham, todos os demais, o principal motivo de deslocamento é a viagem de trabalho. Essa é a principal. Depois você tem estudo, etc, compras, lazer, saúde, mas o trabalho é o principal. As viagens pendulares. Não quer dizer que as empresas vão estar em cada local, em cada bairro. Então, se na tua casa vocês estão em 4 ou 5 pessoas, um pode ser que queira fazer veterinária e vai trabalhar num centro veterinário distante. Outro vai trabalhar numa empresa multinacional que fica não sei aonde. Então, essas viagens vão sempre depender de maior distância e é aí que entra as linhas troncais. Então, nós temos que ter redes locais fortes, fortalecidas, região tal, uma rede local boa, outra região, uma rede local boa, e troncalizando tudo e fazendo as ligações diametrais ou radiais por trilhos. Essa é a tendência que a gente está vendo. Agora, existe um outro parâmetro interessante. Não está se criando só redes sublocais. Muita gente está indo embora também dos grandes centros. Se você perceber o entorno da Grande São Paulo, lá para Piracicaba, vai lá, as cidades vizinhas, mesmo Campinas, Jundiaí também. Jundiaí, você percebe, né? Jundiaí também crescendo, Campinas crescendo, Piracicaba, Sorocaba. As pessoas estão tentando se afastar para ter uma melhor qualidade de vida. Principalmente os que têm filhos ainda adolescentes, que vão estudar, para criar, para ter uma família mais facilmente. Criar, né, com mais facilidade, é melhor do que num grande centro como esse. Então a tendência é subcentralidades nas megacidades e deslocamento também para uma reocupação do solo, o que é bom, né? O Brasil ficou, a gente fala a economia do caranguejo, né? Ficamos séculos aqui no litoral, né? Sim. As cidades, o Jean Peugeot, as cidades, como o Jurandir falou, elas são uma opção para as pessoas, apesar de elas estarem inchando também, né? A nível de mobilidade. Aí, Fábio, existe uma questão básica, que é o planejamento da cidade. As cidades, elas precisam estarem preparadas para poder crescer com qualidade. E eu tenho visto isso, Jurandir, em algumas cidades aqui no que o pessoal chama de macrometrópole, né? Que são cidades que cresceram com um bom nível de qualidade, gente. Como exemplo, Jundiaí, Sorocaba, São José dos Campos, cidades que cresceram, né? Agora falando da região, você sai da região aqui, você pega São José do Rio Preto, uma cidade que cresceu bonita. Se vocês forem nessa cidade, vocês vão ver que é um povo bem colocado. Você não vai ver Cracolândia distribuída por essa cidade. Então esse planejamento, ele é importante. E tem um instrumento que se chama Plano de Mobilidade, em que os municípios preparam por um período de 10 anos o seu plano de mobilidade, que deve estar integrado com o plano diretor, com o plano de desenvolvimento da cidade. Para quê? Para que os programas, e isso envolve muito forte em tudo que é infraestrutura, são empreendimentos de Estado, né? Não é empreendimento de um governo. Então, quando você tem um plano a ser cumprido, o governo de plantão que tiver na época, ele tem que cumprir esse plano. A forma como ele executa, isso é uma política de governo. Mas os grandes programas têm que ter o envolvimento de Estado. Porque você fala para mim Estado, mas o Estado tem que estar em tudo. O Estado está em tudo na infraestrutura. É muito difícil você verificar infraestruturas que são criadas pelo setor privado. A infraestrutura, em geral, está por concessão, por autorização, por delegação de quem? Do poder concedente. Então, quem é o poder concedente é o Estado. Então, a gente tem que ter sempre essa visão de longo prazo
E aí eu enxergo muito positivo aquilo que o Jurandir comentou, de que nos anos 40, nos anos 50, se tanto, nós já tenhamos, de fato, um programa de eletrificação bem definido, onde aquilo que você colocou há pouco também sobre postos de gasolina, você mude essa estrutura que existe hoje voltada para os equipamentos de combustão interna dependentes do petróleo. Estamos chegando ao fim de mais um Conexão. Esse foi só um trecho dessa entrevista exclusiva, muito rica, que a gente fez com o Jurandir. Você pode acompanhar a íntegra dela no nosso canal do YouTube. Não percam nossa próxima edição, que vai contar com Renato Meirelles, presidente da CAF Brasil, fabricante espanhola com atuação destacada no fornecimento de trens para os sistemas ferroviários de passageiros. Também no próximo Conexão, vamos cobrir a 30ª Semana de Tecnologia Metroferroviária, trazendo todo o pós-evento para vocês. E o Vicente Abate, presidente da Bifer, conta um pouquinho pra gente do seu trabalho frente à associação representando a indústria ferroviária nacional. Siga @Conexão Sobre Trilhos nas redes sociais, curta nossos conteúdos e compartilhe com seus amigos. Um abraço e até logo!